Seja bem-vindo, irmão e irmã, a mais uma semana. Graças a Deus, nessa segunda, começamos uma nova semana e nada melhor do que começarmos com a palavra de Deus. Por isso, convido você a abrir o seu coração e a meditar comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 17, de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Meus irmãos, São Lucas nos traz hoje alguns ensinamentos importantes de Jesus para a nossa vida diária. E o primeiro ensinamento, a primeira realidade que Jesus toca nesse evangelho é a terrível situação do escândalo. Escândalos são inevitáveis, Jesus fala, mas ai daquele que pratica escândalos, porque esses fazem perecer os pequeninos. Triste a realidade de escândalo, principalmente diante daqueles que são os anunciadores do Evangelho, isto é, eu e você. Nós devemos estar atentos, porque o escândalo ele provoca a queda daqueles que são mais simples, daqueles que são puros de coração. O escândalo do contratestemunho é algo terrível e nós precisamos nos esforçar, primeiro, para sermos coerentes e vivermos aquilo que nós pregamos. Não que a gente viva totalmente aquilo que prega, mas devemos nos esforçar para viver aquilo que nós falamos para os outros. Senão nós nos tornamos cegos guiando cegos, nós seremos como aqueles que Jesus criticou, aqueles que a gente pode até fazer o que dizem, mas tomar cuidado com aquilo que fazem, com o mau exemplo. Nós devemos nos converter com relação a isso e termos humildade também de nos aproximarmos de Deus e pedir perdão quando nós falhamos, quando nós erramos. O escândalo é inevitável, mas ai daquele que pratica. Isso diz muito claro para nós que Jesus não deixará impune aquele que comete escândalos. A segunda realidade que Jesus nos fala hoje no Evangelho é relacionada à correção fraterna e ao perdão. Um amor que precisa ser maduro a tal ponto de ter a capacidade de perdoar aquele que errou. Primeiro, correção fraterna, ter coragem de, por amor, chegar diante daquele irmão que está no erro e exortá-lo, para trazê-lo de volta para a luz, de volta para Deus. Segunda realidade é a capacidade do perdão. Jesus, inclusive, diz que se alguém 7 vezes no mesmo dia ofender, pecar contra alguém, que essa pessoa deve ter o coração aberto para perdoar diante do arrependimento do irmão. Eu fico pensando na frase seguinte, naquele pedido que os apóstolos fazem para Jesus. Logo que ele diz assim: se o irmão pecar contra você 7 vezes e vier dizendo estou arrependido, você deve perdoá-lo. Imediatamente os apóstolos dizem: aumenta a nossa fé, Senhor. Porque não é fácil perdoar 7 vezes no mesmo dia. É necessário ter fé. E eu vejo bonito esse testemunho dos apóstolos aqui, vendo que ia exigir muita fé, uma postura assim, uma conduta assim, eles logo pedem a Jesus: aumenta a nossa fé, Senhor. E a resposta de Jesus, que enche o coração e os olhos: se você tiver a fé pequena, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, e disser para esta árvore: levanta-te daqui e planta-te ao mar, ela vai obedecer. É o terceiro ensinamento de Jesus. A fé transporta montanhas. A fé muda a realidade. É por isso que esses apóstolos pedindo ao Senhor: aumenta a nossa fé,
ele não tem receio de dizer: pela fé é possível transportar montanhas. Pela fé é possível ir além da natureza, ir contra até uma natureza de vingança, por exemplo. Quantas vezes, pelo impulso, pelo ímpeto, pela natureza, nós queremos nos vingar, ver a pessoa pagar pelo mal que ela fez a nós. Essa montanha pode ser transportada pela fé também. Só não nos esquecermos de que, se nós perdoamos, o Senhor nos perdoará, e se nós não perdoarmos, Ele não nos perdoará também, certamente vai nos dar uma condição maior de perdoarmos. Que Deus abençoe você, que Ele te ajude nesse dia a abrir-se um pouco mais para o perdão, para a tolerância, para a paciência e, acima de tudo, para a misericórdia, porque é assim que Deus nos trata, é com a medida da misericórdia. Deus abençoe você.